Olá, tudo bem? Meu nome é Evelyn, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, o Bookchief. E hoje é o dia que eu vim contar pra vocês a minha opinião, depois do vlog, de ter lido O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Mas hoje a gente vai falar sobre o conteúdo disso aqui, porque assim, vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. Nem eu estava quando li. E quando li, depois de ter lido, continuo ainda não estando, ainda reflito muito sobre. Eu terminei o livro, gente. O livro, quando eu tava lendo, eu tava no último capítulo. Faltava, acho que, um capítulo. E eu contei lá, né, no outro vídeo, que os capítulos são grandes capítulos, né? Pequenas histórias, grandes capítulos. Eram pequenas partes de uma história total, então a gente tem uma história completa em 300 e poucas páginas, mas cada capítulo delas era em torno de 60 páginas. E como eu leio por capítulos, eu tinha que parar, me concentrar e ler 60 páginas assim, ó, a roda, vamos aí. E geralmente isso levava cerca aí de 1 hora. Tinha uma média aí de 1 hora, 60 páginas, era o que eu tava lendo. Mas foi a minha primeira experiência lendo Gabriel Garcia. Para quem não conhece o autor, ele é um autor colombiano, já ganhou diversos prêmios, é um autor super renomado. E os livros dele são considerados obras muito atemporais, assim. Ele é um autor colombiano que, enfim, ele passou por diversos países, ele morou em diversos países da nossa América Latina e ele viu muita coisa acontecer, né? Então ele nasceu em 1927, a gente tem uns períodos históricos ali bastante importantes, que ele cresceu nesses períodos, né? E aqui ele vai contar a história, um romance, né? É uma história assim, gente, uma doideira. Na verdade, é um romance meio que começa com uma pessoa se apaixonando por outra, só que por conta dos tempos da vida, ambos acabam não podendo ficarem juntos porque vamos dar nomes às pessoas, porque aí a gente fica mais fácil. O Florentino se apaixona pela... Agora já termina. O Florentino se apaixona pela Firmina quando muito jovens ainda, e Florentino era assim, arrebatado por Firmina. Então ele era assim, muito apaixonado por ela. Só que o pai, né, da Firmina não concordava porque o Florentino não tinha, né, o famoso poder monetário. Ele era apenas um garoto que era pobre, como todos os pobres dali daquela vila onde eles moravam. Então ele achava que ele queria algo melhor para a filha dele, né? Um casamento que trouxesse um pouco mais de, né? E ele acabou levando ela embora para eles não poderem ficarem juntos. Não poderem ficarem juntos foi bom, né? Não poderem ficar juntos. Então ela acaba sendo retirada ali da vila, vai morar em outro lugar durante um tempo e retorna depois. Durante esse tempo que ela passa fora com a família dela em outro lugar, ela continua se comunicando com o Florentino por meio de cartas. Ele escrevia cartas assim de páginas e páginas e páginas e páginas de cartas. Ele era um escritor, tipo um poeta, muito assim, fervoroso mesmo. E aí ele escrevia várias páginas para ela, e as cartas demoravam dias para chegar no destino, e ela tinha que esconder. Gente, era uma loucura isso aqui, tá? Aí, quando ela retorna, depois de vários anos, porque eles começaram ali a ter essa troca quando ela tinha meados dos seus 15, e aí ela volta em meados dos seus 18, e quando ela percebe, ela olha pra ele, percebe que aquilo ali não vai dar certo, ela se distancia. E aí ela vai e arranja um casamento com um médico, que uma vez ela ficou doente e o médico foi visitá-la, e o médico também acaba por
não se apaixonando, mas vendo ali a conveniência da relação. Os dois acabam se juntando. E aí ela vive casada com esse médico, e esse médico é de uma família super renomada da região. Então, porque o pai dele foi um grande atuador, também médico, é um grande atuador nos tempos do cólera, né? Então, e aí você vê esse filho, né, que foi morar lá fora, na Europa, passou anos da sua vida em Paris, voltando para viver com a família, né, ser o homem ali da família, e aí ele acaba ficando com a Fermina, se casando, tendo filhos, tendo uma vida aí toda, e aí você vai ficar nesse bate e volta, você vai ver o Florentino vendo essa relação, ainda apaixonado, extremamente apaixonado pela Fermina, mas tendo que lidar com isso, né, que ela está casada com outro rapaz e tá vivendo a vida dela, então ele tem que viver a vida dele também. Teve uma vez que ele desembocou de viajar num navio, pegou um navio, foi viajar, e aí a descrição, uma das minhas favoritas, é a viagem dele no navio, porque ele descreve o rio, né, ele correndo no navio com o rio, e vendo a natureza, né, a selva. Eles passavam por meio de, assim, exatamente de florestas, e aí fazendo travessias, e quando tinha um navio vindo de outra direção, se um navio tivesse alguém acometido pela peste, ele tinha uma simbolização diferente. Você vê, assim, como o movimento ali histórico fazia muito parte do movimento da história mesmo. E aí você vê essa viagem entre, enfim, no meio da selva, e as pessoas viam animais nas bordas, né, do rio, os animais também fazendo parte daquele contexto, e coisas assim muito excêntricas. É um livro assim que tem coisas extremamente assim que eu nunca li em outro tipo de livro. É uma literatura que eles chamam de não folclórica, mas é um pouco folclórica pelo sentido de trazer muita coisa cultural, né, da vivência dele aqui dentro. Então você tem muita descrição de ambiente, muita coisa do tipo, que geralmente não me apetece muito ficar lendo descrição de ambiente, mas a forma como ele escreve, gente, eu fico até, sabe, você fica até extasiado, porque ele escreve de uma forma assim que eu nunca li nada parecido na minha vida, sim, sendo bem sincero. E aí, né, depois acontece todo, né, uma reviravolta aqui na história, e Florentino e Firmina voltam a se encontrar, já em tempos de idade avançada. Então, dois idosos florescem o amor novamente entre eles. E essa descrição foi para mim, assim, o final foi, gente, lindíssimo, lindíssimo. Eles saem em viagem novamente no navio, e ela, assim, já idosa, ele já idoso, e os dois descobrindo aqueles sentimentos, renovando aqueles sentimentos que eles tinham de quando jovens, já numa idade mais avançada. Os filhos dela, né, porque Florentino acabou não tendo filhos, né, ele acabou não tendo outras relações permanentes, porque ele realmente ficou muito tempo, não que ele se guardou para ela, como ele diz, né, no livro, mas que ele não ficou, ele não se prendeu em nenhuma outra relação, porque ele sabia que algum dia, pelo menos ele sonhava que algum dia ele ia conseguir reconquistá-la, né? Então ele volta aí com essa relação com ela. E aí os filhos dela ficam assim, sem entender, né? Tipo, mãe, o que você está fazendo? E aí a mãe simplesmente vira e fala: vocês já estão crescidos, eu já sou uma senhora e eu tenho o direito de viver o que eu quero viver, e eu quero ir numa viagem de navio com este rapaz que era um rapaz, um amigo de longa data. E os dois saem numa viagem, e o final, gente, é simplesmente a coisa mais linda que eu já li na minha vida. Eu só vou ler a frase final. Ele pergunta, né, o comandante do navio pergunta: e até quando você acredita que a gente pode continuar nesse ir e vir?
E Florentino tinha a resposta preparada havia 53 anos, 7 meses e 11 dias, com as respectivas noites. Toda a vida. E acabou. Gente, ai, que vontade, sério, eu peguei esse livro, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, não pode ser. Não pode ser. Simplesmente, não pode ser. Maravilhoso, recomendo demais. Minha nota. Vamos para as notas agora e colocar pingos nos is. Minha nota, em geral, foi 4 estrelas de 5. Por quê? Tem um problema nessa escrita. Geralmente é um problema que eu bato de frente com livros que foram escritos em épocas antigas, que são questões morais, que eu já disse sobre isso no outro vídeo, que são questões morais, enfim, que hoje a gente tem uma consciência muito grande sobre essas questões, e a mim, eu tenho essas questões como valores pessoais meus, né? Então tem coisas para mim que são intransponíveis, eu não passo desses certos limites e eu não gosto de... Não sei, assim, eu tenho minhas ressalvas quanto a esses tipos de questões. E foi uma das que foi trazidas aqui. E foi uma relação que o Florentino teve, que não foi com a Firmina, que foi uma outra relação que ele teve, a qual eu sou totalmente contra. Então, assim, isso me deu um negocinho ali. Só que aí entra uma outra questão, que é uma pauta que eu vou levar aqui pra frente e quero ouvir de vocês também. O quanto que a ética e questões morais entram na literatura, sendo a literatura uma forma de arte e de expressão. Tem que se pensar, entendeu? Tem que se pensar. Só que aí a gente tem que pensar também na questão de que tem coisa que é crime, né? Tem coisa que é crime, gente. Não dá pra passar pano em cima de coisa que é crime. Então, eu tirei uma estrela exatamente por coisas que ali são crimes, né? É um crime que foi cometido aqui, o qual eu não vou citar, mas pra mim não dá. Tem certas questões que eu não passo por cima de jeito nenhum, gente. Então não vou passar batido, não vou falar, ai, foi por conta da época que foi escrito que era normal isso acontecer. Tá, ok, entendo, mas lendo o livro em 2023, tendo consciência que eu tenho agora, eu sei que isso aqui não é válido, né? E a gente deve proteger esse tipo de situação. Então, aqui tem uma situação que eu não me desce. Então, eu não vou passar pano em cima disso. Se você lê muitos livros que são modernos, que a escrita é muito fácil, muito fluida, que geralmente os escritores agora têm uma mania, né, de você só ler o diálogo, você já entende tudo, não precisa ler descrição. Hoje livro é assim, você lê o diálogo, tem muito livro que eu leio, assim, por a minha leitura ser uma leitura mais dinâmica, eu escaneio, né, eu não, assim, hoje a gente sabe que ninguém lê de verdade, a gente faz escaneamento mesmo, isso daí já é comprovado cientificamente que a gente escaneia informações buscando palavras-chave para entender o contexto, para não ter que ler o bloco completo. Você sabia disso? Científico isso aqui. Aqui também a gente fala sobre cultura. E aí, este livro não tem como fazer isso não, tá? Então se você vai ler Gabriel Garcia Marques, já se prepara que você vai ficar 1 hora sentado lendo a descrição. Lendo tudo, porque tinha horas que eu escaneava por hábito e eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar e ler tudo de novo, porque lá na frente já estava, a história já tinha triplicado de tamanho e eu já não tinha entendido o que tinha acontecido. Então, por exemplo, o primeiro capítulo para mim foi o mais difícil. Depois que eu passei o primeiro, foi fluido, mas o primeiro capítulo foi um perrengue para eu conseguir passar, porque era uma escrita que era assim, você vai... É como se eu tava minando uma pedra, assim, sabe?
e tentando encontrar o diamante ali, eu não tava achando o que tá acontecendo, e foi basicamente isso. E aí, quando eu fui persistente, porque você tem que ser persistente nesse tipo de leitura, quando eu fui persistente, eu encontrei um diamante valiosíssimo, uma história muito, muito boa. Então, recomendo muito. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seu comentário e me diga a sua opinião sobre essa pauta aí que eu trouxe, essa perguntinha aí sobre a questão da ética dentro da literatura, sendo a literatura forma de arte. E, enfim, se inscrevam no canal, obrigada por terem assistido, não esqueçam de ver se vocês curtiram o vídeo. É muito importante para mim. Então, eu vou deixar todas as descrições no box de descrições, né? Então, o link para você adquirir essa edição maravilhosa da Editora Record, em capa dura. Gente, sério, almofadada, acetinada, uma coisa assim gostosa, de, sabe? Uma edição boa, assim, de se ter. Eu vou deixar para vocês o link comissionado da Amazon no box de descrições, lembrando que o autor... Lembrando que o link comissionado não altera o valor do produto para você, apenas me dá uma leve porcentagem de comissão. É leve mesmo, eu recebi outro dia uma transferência de 1 centavo. Então é uma leve comissão em cima das vendas. Então agradeço por você ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.